Começo por você, Janaína. Como é que você avalia uma eventual vinda de Nicolás Maduro, essa velha aliança que o Lula tem com esses representantes venezuelanos tão criticados pela direita brasileira? Na verdade, não é uma crítica pela direita, né? É uma constatação de uma situação de autoritarismo, né, instalada. Tem jovens presos ainda hoje numa prisão conhecida como Tumba, que é uma prisão subterrânea, sem processo. Então, não é uma questão de crítica da direita, entendo claro, que... Eu me referi à corrida eleitoral, porque houve um embate em torno desse Quem preza a democracia tem que reconhecer que o que acontece ali, o que acontece na Nicarágua, não é algo desejável. Em Cuba. Em Cuba, obviamente. Então, assim, entendo respeitosamente que o presidente Lula já começa errando, porque teria a oportunidade de rever um ponto que foi alvo, assim, de severas críticas, inclusive da minha parte. Não é? Não se lutou, não se diz que a luta toda foi pela democracia, então como é que a gente agora vai receber, né, com toda a pompa de chefe de Estado, alguém que mantém pessoas presas sem processo? Então eu fico chateada, não vou negar, fico chateada. Acho que o presidente Bolsonaro, né, mais um ponto aqui dele ter ido embora, né, ainda, teoricamente, seria governo dele um dia. Né? Na verdade, quem deu o aval para o Maduro entrar foi ele. Não é? Essas coisas precisam ser ditas. Exato. Né? Essas coisas precisam ser ditas. Quem deu o aval para o Maduro entrar foi o Bolsonaro. Sabe? Que ainda é o presidente hoje. Que ainda é o presidente da República. Mesmo tendo ido para os Estados Unidos. Então essa notícia saiu de manhã quando ele ainda estava aqui. Foi ele que autorizou. Tanto é que ele mencionou na live. Olha a turminha que está vindo. Mas quem autorizou foi ele. Muito embora eu saiba que são convidados do presidente eleito. Eventualmente autorizou para poder criticar a vinda depois? Uma estratégia política? Mas a gente tem que explicar a realidade, que quem autorizou foi ele. Né? Isso aí pode ser para a torcida dele. Então eu vejo não gosto, não fico feliz, fico preocupada, né, que haja, vamos dizer assim, uma aproximação para além do que eu já estava esperando, né, porque existe uma linha ideológica, existe, isso é fato, mas pode acontecer uma aproximação para além, né, do que a gente já estava contando. Vamos observar, quem vive na América Latina nunca tem paz, sabe? Quem vive na América Latina está sempre tenso. Eu acho que essas questões dessas supostas bombas, isso aí é excesso de zelo, acho que tem que ter, né? É um momento político importante. Aproveito esse espaço aqui, eu sei que eu vou apanhar, vou sair daqui sendo xingada por gregos e troianos, mas assim, gente, pelo amor de Deus, sabe, os apoiadores do presidente, as pessoas que não são eleitoras do presidente Lula, hoje ficou claro, que o presidente Lula vai assumir, que ele vai governar. Então, não tem necessidade de esperar que a polícia rodoviária venha desobstruir, esperar que a polícia venha retirar, esperar ter uma confusão para pessoas, sabe, serem presas ali de maneira aleatória. Vamos começar a voltar para casa, sabe? Não precisa dar aquele tom, que tem que ficar quieto. Não, olha, quem foi eleito para governar, pode ser criticado, né? Pode receber ali considerações, mas eu acho que tem que entender o momento do outro, sabe? Infelizmente ou felizmente, é o momento do outro. Vamos regressar, né? Vamos evitar confusão, não significa abrir mão de criticar, abrir mão de participar, de dizer... Mas assim, eu acho que já deu, entendeu? Já deu. Porque o que se vai conseguir com isso, se agora, depois da fala do presidente Bolsonaro, depois da partida do presidente Bolsonaro, depois da troca de comandantes das Forças Armadas, isso são sinais claros, né? Se depois de tudo isso continuarem, só vão conseguir estigmatizar ainda mais a assim chamada direita. Porque tem hora, gente, eu juro para vocês, tem hora que eu fico pensando que esse povo da direita que chegou ao poder foi pago para prejudicar a direita. Porque são atos, assim, de tamanha burrice, desculpa o termo, são atos de tanta burrice que, assim, só sendo encomendado, sabe? Então, assim, pelo amor de Deus,
regressem para suas casas. Não é que você esteja, só para deixar claro, não é que você esteja fazendo essa acusação, etc. É que parece... Passa na cabeça. Não tenho como acusar. Mas que passa na minha cabeça... Há uma semana do segundo turno, Roberto Jefferson jogar granada na polícia. Na véspera, Carla Zambelli pegar uma arma e sair correndo pela rua. Desculpa, passa na minha cabeça. Esses certamente não são infiltrados. Entendeu? Então, assim, se continuarem, né, com essa histeria coletiva, desculpa, só vão conseguir estigmatizar ainda mais a direita. Um possível retorno fica ainda mais difícil. Gessner, o que você destaca disso tudo? A gente tem a preocupação com a segurança na posse do Lula, essa questão da vinda do Nicolás Maduro. Fica à vontade. Olha, eu acho que é fundamental ter a preocupação com a segurança. Acho que o Brasil é um país relativamente negligente, porque atos violentos na política não são da nossa tradição. Eu costumo dizer que o Brasil é muito violento em vários aspectos, mas na arena política não tem essa tradição de terrorismo, etc. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado diante das evidências da polarização. Acho que é muito importante, seja MST, seja manifestação em frente ao quartel, etc. Acho que tem que ser bastante firme, porque isso é defender a democracia também. Eu acho que, em relação à Venezuela, o Brasil é um global trader, quer dizer, é um país que olha para o mundo, tem comércio com o mundo inteiro. Interessa ao Brasil esse multilateralismo, interessa o relacionamento com as várias nações. A nossa tradição é uma tradição de respeito à autodeterminação dos povos e relação com todas as nações. Agora, a defesa da democracia é fundamental. É uma absoluta incoerência exaltar a Venezuela e paparicar o Maduro, que é um ditador, e, ao mesmo tempo, dizer que defende democracia. É completamente incoerente. Agora, o pragmatismo brasileiro precisa ser praticado, não exaltando, paparicando, etc., mas ter relações com a Venezuela é importante para o Brasil, né? Agora, mantendo um espírito crítico, mantendo críticas, transmitindo essas críticas nas instâncias internacionais, coisa que pode ser feita. Acho que foi um erro imediatamente já se aproximar à Venezuela. A presença do Maduro na posse não me parece que simboliza um momento de democracia. Parece que a gente está recebendo um ditador responsável por milhares de mortes e que, digamos, isso macula um esforço democrático. Então, não me parece correto. Agora, nós temos que combinar um discurso firme em relação à defesa da democracia com o relacionamento geral com os vários países. Obrigado, Gessner. Casagrande, você falou de uma certa complacência, condescendência do Jair Bolsonaro com esses atos que você considerou alguns terroristas, outros extremistas, de vandalismo, como a gente viu no dia 12. Você vê muita condescendência no campo da esquerda com extremistas de esquerda, com regimes mais autoritários, como os citados? Então, primeiro eu concordo com os dois. Eu acho que não havia necessidade e é uma jogada... Foi uma estratégia inteligente, na minha opinião, da direita, porque você jogou a bomba na mão do Lula. Sabe um jogo de xadrez? Você colocou o checkmate, cara. Porque Bolsonaro liberou o Maduro e foi embora. Então, jogou a mão do Lula. Você vai receber ou você vai falar para o cara não vir e não vai receber? Então, não teve jeito. Mesmo assim, eu acho que não havia necessidade. Não é inteligente receber agora, nesse momento, o Maduro. Concordo que é uma ditadura. Também acho completamente errado, sou completamente contra. Em relação aos atos, é o seguinte, nós estamos vivendo com um problema de terrorismo, porque esse falso alarme da bomba lá no lixo, que foi uma coisa qualquer, parou Brasília para tentar arrumar, e não tinha nada. O terrorismo, como o próprio modo diz, é criar um terror. E não necessariamente... Criar medo, né? Não necessariamente tem uma bomba, tem uma arma, vai cair o mundo. Não. Se alguém ligar aqui na CNN agora e falar assim, ó, colocaram uma bomba no banheiro do prédio,
você vai parar tudo, nós vamos embora. Ninguém vai ficar, será que é verdade, será que não é verdade? A gente entra no terror. Quem vai ficar aqui se alguém ligar e falar isso? Aconteceu comigo uma vez com a seleção brasileira em Brasília, ligaram, antes da seleção entrar no avião, que tinha uma bomba no avião. Pronto, ficamos 5 horas lá em Brasília para tentar o pessoal antibomba procurar e não tinha nada e nós viajamos. Só deixar claro que se essas pessoas forem rastreadas, elas serão responsabilizadas criminalmente, só para não dar ideia. Porque não tem pouca diferença entre o cara que colocou a bomba lá perto do aeroporto, que foi preso e aí não estourou a bomba, com a pessoa que coloca uma coisa falsa para sinalizar que tem uma bomba. O terror é o mesmo. O terror é o mesmo, porque até você descobrir se é verdade ou não, se for verdade, o terror foi real. Se não foi verdade, criou o mesmo terror. Você vai lá, tem um tijolo dentro de um pacote, mas falaram que era uma bomba. Parou toda a cidade. Se fizerem isso amanhã, domingo, você vai ver como vai ficar Brasília. Se alguém ligar para alguém e falar assim, tem bomba em tal lugar, bomba em tal lugar, vai explodir a hora que começar a posse e tal, o que vai acontecer? Você vai apostar? Você vai pagar para ver? Então o terrorismo está implantado. O terrorismo está implantado. Isso aí agora é um problema do novo governo, de como vai, e da justiça, como vai resolver para trazer a paz novamente para a sociedade brasileira. Porque isso vai começar a virar piada, porque vai ter gente que vai ficar fazendo brincadeira com isso. Tem bomba em tal lugar, já sai todo mundo da discoteca. Tem bomba no restaurante, sai todo mundo do restaurante. Então como que você vai fazer? Dá para viver dessa maneira? Então eu fico muito preocupado nesse sentido. Eu vejo dessa maneira. Eu vejo que um certo terror já está colocado dentro da sociedade. Que são cenas que a gente está acostumado a ver em países afetados pelo terrorismo, de cunho religioso, muitas vezes. Estados Unidos, França, essa cena do esquadrão antibomba, indo averiguar uma mala num aeroporto. Exatamente. Então é o seguinte, iniciou isso. A primeira vez que eu vi falar de bomba aqui no Brasil em algum lugar foi agora. Fogo nos ônibus em relação à política também foi agora. Já teve aquela situação com o PCC, com crime organizado. Foi a primeira vez que eu vi. É um início. Se não quebrar se deixar desenvolver essa estratégia de criar terror na sociedade, vai ser um problema para a gente. Então, eu acho que o novo governo tem que pensar seriamente nisso. Não pode achar que ganhou, acabou, não vai acontecer mais nada. Não é verdade. Pode acontecer tanto de um lado como do outro. Pode ser esquerda como pode ser direita. Porque o extremismo é o exagero. Né? Então eu estou olhando dessa maneira, porque essa estratégia de criar terror, daqui a pouco passa para o outro lado, passa para outro, e aí todas as alas, todas as linhas vão usar esse terror para se favorecer. É um risco para o Brasil se não cortar isso rapidamente. Obrigado, Casagrande. Lucas, o que você destaca disso tudo? Bom, Felipe, quanto à segurança, sem dúvida é necessária. O Brasil realmente não tem essa tradição, pelo menos quanto aos políticos que estão mais nos holofotes. Geralmente ele não tem essa tradição de violência, mas a gente já passou por conflagrações civis. Teve o atentado na República Velha ao Prudente de Moraes, também o assassinato do Piero Machado e recentemente o atentado contra o então apenas candidato, mas com chances reais de vitória, acabou vencendo, o próprio Bolsonaro sofreu um atentado. Então, evidentemente, o esforço de segurança é muito necessário. Esperamos que não aconteça nenhum exagero, nenhum excesso, nenhuma violência durante a posse do presidente Lula. Quanto à questão da Venezuela e do Nicolás Maduro, que as nossas esquerdas flertam comumente com o extremismo, não há dúvida. Nós tivemos deputado no Rio saudando regime norte-coreano, tivemos presidente da República prestigiando festividade em homenagem ao regime soviético no aniversário do Partido Comunista. Nós temos nas universidades pregações de cartazes e murais contra a democracia burguesa. Então, que isso é uma realidade é óbvio, e essa aliança do Foro de São Paulo, das forças políticas de esquerda na América Latina, sendo muitas delas absolutamente antidemocráticas, isso é claro, é evidente para todo mundo. Agora, eu acho que existe a necessidade de manter relações com ditaduras, porque o mundo é o que é. Nós temos o nosso Estado, as nossas relações econômicas, nós precisamos ter essas relações com regimes que são autoritários, a própria China, que é um grande parceiro comercial brasileiro, de maneira nenhuma é uma democracia. Então, relações precisam ser mantidas. Agora, no caso da Venezuela,
Eu acho que o que nos chama a atenção é que o Brasil tem uma liderança, ou pelo menos se entende que ele deva ter uma liderança regional na América Latina, pela sua expressão, pela sua pujança, e essa liderança passaria por uma atitude mais incisiva e mais dura em relação à Venezuela. Por isso, no caso da Venezuela, eu acredito que essa atitude de recepcionar o Maduro imediatamente, sobretudo em sendo quem é que está recepcionando, um governo de esquerda com naturais afinidades com essas forças bolivarianas da América Latina, é por isso que essa atitude passa a ser criticável. E não pura e simplesmente por ter uma relação com ditaduras, porque relação com ditaduras é inevitável ter, mesmo no mundo de hoje. Obrigado, Lucas. E Hélio, esse debate surge muito, principalmente nas redes sociais, porque Jair Bolsonaro, por exemplo, teve uma relação com Vladimir Putin. Ele alegou que era por causa dos fertilizantes, foi muito criticado por ter ido lá às vésperas da guerra na Ucrânia. Se aponta muito relação também com a Arábia Saudita. E no campo da esquerda, obviamente mais vindo da direita, mas é claro que de jornalistas independentes e até eventualmente esquerdistas, há essa crítica, alguns isolados, né, há essa crítica à relação do PT com Nicolás Maduro, com os irmãos Castro, né, com Daniel Ortega na Nicarágua. Como é que você avalia todo esse embate? Felipe, eu me lembro bem de Benjamin Franklin, grande herói, pai fundador, patrono dos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte, na linha do que o Lucas estava dizendo: paz e comércio com todas as nações, emaranhado de alianças, não. Então, essa é a diferença. A gente realmente tem que ter comércio com outras nações. Nosso país e a nossa diplomacia deve defender os nossos interesses, como foi o caso dos fertilizantes. A gente tem que se assegurar de que a gente tenha fertilizantes para garantir a safra tão importante para os brasileiros e para o mundo. Então, isso é importante fazer esse esforço diplomático. O Lucas também ressaltou que em respeito ao povo venezuelano, o Brasil deve ter relações diplomáticas com os representantes. Isso não quer dizer, né? E é por isso que, na minha opinião, que o Itamaraty, o presidente, permitiram a entrada do Maduro a pedido do Lula. Então, a notícia não é bem ressaltar que foi autorizado pelo governo brasileiro, mas sim que o Lula quer o Maduro na sua posse. Eu acho que não tem muito grau de liberdade, né, para o presidente ou para o Itamaraty dizer não pode entrar. Eu acho que o pessoal criticaria muito mais se o Bolsonaro tivesse vetado. Não sei nem se poderia, mas teria vetado. Mas assim, eu acho que a presença do Maduro, pessoal, é o lado grotesco dessa posse. É lamentável, é caricatural isso aí. Um cara que a gente sabe, é ídolo do Mercadante, da Glaze, etc. Mas esse sujeito, né, que, como o Gessner falou, que assassinou opositores críticos do regime, né, que tornou a Venezuela o país mais pobre da América Latina, atrás do Haiti. A Venezuela, há meros 30, 35, 40 anos atrás, era um dos primeiros, se não o primeiro em renda per capita na América Latina. Hoje é o mais pobre. Foi destruída a Venezuela, né? As vidas, as esperanças. O Brasil acolheu dezenas de milhares de pessoas. A Colômbia acolheu milhões de pessoas. A diáspora venezuelana no exterior é uma coisa de maluco, muito maior do que países em guerra civil, né? É desastroso a gente ter, na nossa vizinhança aqui na América Latina, uma ditadura grotesca como essa do Maduro. E é esse sujeito que vem para a posse. Isso mostra, né? Isso ilustra, eu acho que isso ilustra bem o que vem acontecendo. Desde o resultado das eleições, os mercados... A Bolsa caiu 10%, os juros dispararam, as expectativas de sustentabilidade da dívida pública brasileira foram para o espaço, o mercado se questiona sobre isso, e o fato de o Lula estar trazendo um sujeito que representa justamente essa linha destrutiva econômica, né, desenvolvimentista, socialista, ilustra o início de um governo que parece fadado ao fracasso.